A nossa apresentação vai ser dividida em dois tópicos. O primeiro sobre análise econômica do direito, que é uma teoria que vem sendo bastante falada nos últimos tempos. E o segundo, como a arbitragem pode ser vista através de alguns desses fundamentos da AEB. Alguns doutrinadores, já dando início, eles afirmam que os primeiros ideais sobre análise econômica surgiram em 1764, com a obra de César Beccaria, dos delitos e das penas. Foi um pouco avulso, uma visão um pouco consequencialista, a grosso modo, e por isso outros autores negam que a análise econômica de direito tenha surgido lá, mas sim com as contribuições de Adam Smith e Jeremy Bentham, no século XVII. Independente do surgimento, o fato incontestável é que a análise econômica do direito obteve seu ápice com Ronald Coase, com a obra O Problema do Custo Social, na década de 60, e com Richard Posner, um juiz federal norte-americano, com a obra Análise Econômica do Direito. Aí, a análise econômica do direito já está exposta de uma forma mais sistematizada, já está mais amarrada. Nessa época, surgiram três teorias, três movimentos, em contraposição ao entendimento adotado pela teoria jurídica, ou jurisprudência mecânica, e pelo utilitarismo. A escola crítica do direito, as teorias right-based e a análise econômica do direito, que é objeto desse estudo. Mas o que é análise econômica do direito? Antes de saber a sua definição, é importante ter em mente a relação entre direito e economia. Em primeiro plano, a gente não consegue vislumbrar muito bem, até porque quando se fala em economia, o que se pensa? Emprego, desemprego, inflação, variação de câmbio, taxa de juros, essas coisas, essas ferramentas mercadológicas. Mas a economia moderna, ela vem fazendo um movimento de ampliação dessa atuação e não estuda só esses eventos mercadológicos, mas a escolha humana também começa a ser estudada pela economia. E a escolha humana, do modo em que ela é racional, e os indivíduos agem racionalmente a maximizar seus benefícios e minimizar os seus custos. Até porque, até a década de 40, não se existia faculdade de economia. As aulas de economia eram dadas na faculdade de Direito. Aí a gente consegue ver uma relação maior. Até o professor Gico fala que a economia é uma ciência irmã gêmea do Direito. A análise econômica do Direito é, portanto, a teoria que, a partir do método interdisciplinar, que ela exporta conceitos da ciência econômica, aplica algumas ferramentas, em especial da microeconomia e da economia do bem-estar social, para tentar compreender, prever e explicar o comportamento humano, as implicações fáticas do nosso ordenamento jurídico. Existem alguns... além disso, o professor Carvalho, ele fala que a análise econômica do direito, ela objetiva propor alterações no próprio direito positivo, de modo que o direito positivo possa alcançar de modo mais eficiente os valores e os fins almejados socialmente. Nesse breve discurso introdutório, a gente pôde perceber alguns conceitos-chave que eu utilizei. Entre eles, eficiência, escolha racional, individualismo dos agentes, e os custos, que tem vários tipos, mas também como os custos de transação, que é um desdobramento. A gente vai falar de algum deles que importa para a nossa pesquisa. Em primeiro lugar, o individualismo metodológico refere-se ao postulado de toda e qualquer análise do evento social. Ele deve ser precedido de uma análise de condutas individualmente consideradas. Assim, os eventos sociais, para que eu compreenda o evento social, eu tenho que primeiro analisar o indivíduo. Nós partimos então de uma análise microeconômica do indivíduo para uma compreensão macroeconômica da sociedade. Essa é a ideia do individualismo metodológico aqui na análise econômica do direito. Serve apenas como uma ferramenta analítica, sem implicações éticas dos valores. Essa área do individualismo, essa seara do individualismo a gente não trabalha, mas sim tão somente como uma ferramenta. Outro ponto é a teoria da escolha racional. Por mais que as pessoas não estejam toda hora pensando, calculando os custos, os benefícios,
a análise econômica do direito pressupõe que eles são racionais, eles trabalham com esse modo de pensar. Existem alguns tipos de racionalidade, que é importante frisar. A racionalidade ela pode ser completa, transitiva e estável. Na verdade, ela pode ser os três também. Uma racionalidade completa, quando o indivíduo tem a capacidade de determinar a sua preferência. Por exemplo, eu tenho opção A, B e C. E eu, como indivíduo racional, consigo determinar que eu prefiro a minha opção A. Logo, essa é uma racionalidade completa. Agora, se eu tenho a racionalidade A, B e C, eu prefiro a racionalidade A. Desculpe. Eu tenho a opção A, B e C, eu prefiro a opção. Obrigado. Eu prefiro a opção A, como eu já havia dito, mas se a gente for separar elas, eu prefiro a opção A em detrimento da opção B e prefiro a opção B em detrimento da opção C. Eu prefiro A em vez de B e B em vez de C. Logo, através de uma racionalidade transitiva, eu prefiro a opção A em desfavor da opção C. Viram que é uma ideia de coerência. É justamente isso. Senão o indivíduo, se ele não for coerente, ele vai sair escolhendo aleatoriamente. Eu não vou conseguir prever os comportamentos dele. Por fim, a racionalidade estável significa dizer que as minhas preferências, os meus gostos, os meus desejos, eles são estáveis. Então, se eu gosto de bolo de chocolate, eu vou sempre gostar de bolo de chocolate, porque a minha preferência ela vai ser estável. Se eu deixo de escolher bolo de chocolate, não é porque eu deixei de gostar de bolo de chocolate. A minha preferência não mudou, mas porque algo externo a mim, a minha preferência, mudou. Algo mudou no contexto. Por exemplo, eu adquiro alergia a cacau ou intolerância à lactose. Por causa desses fatores externos, eu deixo de escolher bolo de chocolate, mas a minha preferência continua sendo estável. Sim. Outro postulado é a eficiência. Tem vários conceitos de eficiência, até mesmo de Richard Posner, e ele tem dois, em contextos históricos diferentes, e complica um pouco o estudo, porque a gente tem que escolher um. Optou-se pelo conceito de eficiência de Pareto, que é um conceito tradicionalista. Tem algumas críticas, mas é válido. Para Pareto, uma situação é eficiente quando não se é possível elevar mais a utilidade de um indivíduo sem reduzir a utilidade de qualquer outro. Então, a situação em que eu elevei ao máximo os benefícios de um indivíduo e não diminuir os benefícios de qualquer outro indivíduo, essa situação, esse ponto de equilíbrio, é um ótimo paretiano, é um ótimo de Pareto. Esse ótimo de Pareto é uma situação eficiente. O grande problema desse conceito de eficiência é quando eu for relacionar a eficiência à justiça. Alguns doutrinadores da análise econômica do direito falam que a eficiência está ligada à justiça. E numa sociedade em que os recursos são escassos, como a nossa, o desperdício, por ser ineficiente, ele também é injusto. Qualquer desperdício é injusto. Então eles ligam o conceito de justiça e de eficiência. E com a definição de eficiência de Pareto, nós podemos ter numa situação vários ótimos de Pareto. E aí é complicado a gente correlacionar o conceito de justiça com eficiência. Vamos então para a segunda parte. Tendo essas premissas, a gente pode pegar alguns fatores, algumas peculiaridades da arbitragem e fazer uma análise à luz dessa teoria. Claro que a partir de outras teorias pode ter outro viés. Pontuam-se então, de primeiro plano, alguns fatores que elevam os custos de transação para as partes e tornam a arbitragem mais atrativa. O primeiro deles, a grosso modo, seria, claro que eu iria falar sobre isso, a irrecorribilidade da sentença arbitral. Na verdade, não é a irrecorribilidade que eleva os custos de transação, porque tecnicamente a arbitragem não tem recursos, está certo, né? Não tem que se falar. Mas a inexistência de um remédio específico para a correção de eventual erro na sentença arbitral pode elevar os custos de transação para as partes. Por quê? Existe um discurso no processo penal, que é mais rigoroso, é claro, sobre a falibilidade humana, que o recurso reside na falibilidade humana, na contingência da cultura, etc. E por isso existe o recurso, para justamente sanar essa omissão, essa característica que é própria do ser humano. Desse modo,
quando um ser humano comete um erro, ao prolatar ou proferir uma sentença judicial ou arbitral, é interessante que se tenha um remédio para se corrigir esse erro. Salvo o pedido de agitamento, que, ao grosso modo, corresponde aos embargos declaratórios, em regra, a sentença arbitral não é impugnável. Alguns tribunais, entretanto, eles vêm retirando esses custos das partes, criando um procedimento próprio para o reexame para um órgão colegiado da sentença, e eles então retiram das partes os custos de ter uma possível decisão falha irreparável e fazem com que a arbitragem seja mais atrativa. Há um conflito com a celeridade do procedimento, mas mesmo assim não há que se deixar de falar sobre isso. Outro ponto é a ausência de critério objetivo para se oferir a especialidade do árbitro. Esse ponto pode ser um pouco questionado, até porque o artigo 3 da lei não estabeleceu nenhum critério para se oferir a especialidade do árbitro, mas o fato incontestável é que o carro-chefe, um dos grandes argumentos dos defensores da arbitragem, é que as sentenças arbitrais elas são proferidas por grandes especialistas, que empiricamente é verdade, não há que se falar. Mas o nosso legislador optou por não estabelecer um critério para se oferir essa especialidade. Desse modo, às vezes, as partes, elas... Desculpe, eu me perdi no tempo. Então, eu estava falando da ausência de critério objetivo para se oferecer especialidade. O que ocorre? Os árbitros, eles são especialistas a partir de uma experiência empírica. Mas, quando uma empresa é assessorada por um advogado, o advogado consegue identificar quais são os árbitros que são de fato especialistas titulares e ele consegue determinar. As partes, pessoas físicas, por exemplo, que assinam um contrato de adesão a um contrato com uma grande empresa, uma pessoa física, ela não tem esse conhecimento e teria que diligenciar a procura de certos árbitros especialistas. Por isso, por não haver nenhum requisito objetivo para saber quem é especialista, eu posso ser árbitro, eu posso atuar como árbitro, desde que seja especialista, né? Mas aí eu tenho que comprovar a minha especialidade. Aí que tá. O que seria adequado? O tribunal ou a Câmara Arbitral retirar os custos das partes, diante dessa ausência de pressuposto, e inserir no seu procedimento critérios objetivos para incluir árbitros na sua lista. Agindo assim, né, não somente especialistas do ramo, com especialidade quando experts comprovadamente, através de currículo, cópias de decisões, o tribunal retiraria das partes os custos desse fator. Outros dois fatores: prejuízo à imparcialidade dos árbitros em razão de eventual reserva de mercado por parte de alguns profissionais. É um ponto delicado, mas é um ponto levantado pelo advogado de uma grande banca, Sérgio Toshi. O que ele fala? Ele fala que na arbitragem alguns nomes se repetem mais do que desejado. Por exemplo, o advogado A representa seu cliente numa arbitragem e o advogado B funciona como árbitro. Numa arbitragem seguinte, o advogado A, que anteriormente representava o seu cliente, funciona como árbitro. E na arbitragem anterior, o advogado B, que funcionava como árbitro na arbitragem anterior, representam os seus clientes. Então há uma repetição demasiada, segundo o Dr. Toshi, que não é meu chefe, é um advogado de São Paulo. E há uma repetição muito grande num procedimento que deve ser elegido pelo princípio da imparcialidade. Outro ponto é o elevado preço puro para o ingresso do procedimento arbitral. A simples afirmação que a arbitragem é barata pode ser verdade, mas é uma informação um pouco imperfeita. Por quê? A arbitragem é barata? Depende. A arbitragem pode ser barata em litígios, em alguns litígios. Por exemplo, a professora Selma Lemes, ela sugere para os seus clientes e público geral que a arbitragem é recomendável para causas que envolvam valores acima de 800 mil reais. O professor Salama, por outro lado,
Por outro lado, não, do mesmo modo. Ele fala que a arbitragem, as taxas administrativas para o ingresso na arbitragem são um pouco elevadas e, às vezes, proibitivas. Então, a gente tem que ter calma e afirmar que a arbitragem é barata. De fato, para uma empresa, ela pode se tornar muito barata, em compensação, tendo em vista a celeridade do procedimento. Às vezes, a depender do litígio e do valor que esteja envolvido, a arbitragem se torna realmente um procedimento muito barato. Sem dúvida, não tem que se delongar muito nesse ponto, a garantia da confidencialidade, em especial para as empresas, reduz os custos de transação. Em especial em litígios em arbitragens comerciais, quando há informações sensíveis à concorrência, que é vantajoso para as empresas manter algumas informações em sigilo. Por exemplo, um produto novo numa empresa apresenta defeito, e para ela seria interessante, ao invés de expor isso, levar isso ao judiciário, expor isso a público, ter que depois correr atrás, investir em marketing para reparar o dano de imagem, a imagem da empresa, seria interessante levar o caso à arbitragem. Outro caso recente, outro exemplo recente é o caso da Coca-Cola. Foi encontrado um rato na garrafa. Seria um caso, seria interessante, apesar da Coca-Cola já ter uma marca estabilizada, mas seria interessante a Coca-Cola levar esse caso para a arbitragem. Tem poder econômico para isso e não correria o risco de sofrer um desgaste da marca, apesar de, em tese, ser pequeno. Ali está eventual, mas é um outro ponto, possível especialidade dos árbitros. Como eu falei, empiricamente, os árbitros são especialistas, são expertos na matéria, e em especial na arbitragem internacional, que são os grandes nomes da arbitragem e operadores de direito. E o professor Salama fala o seguinte: a expectativa de que contratos sejam interpretados por especialistas reduz os custos de transação. Justamente por isso. O árbitro especialista, ele tem mais intimidade com a matéria, então ele vai saber o que colocar na decisão, vai saber o que é importante para a conclusão final. Ele vai levar menos tempo para redigir, para elaborar a sentença arbitral, e os árbitros, como sabido, eles têm mais tempo para se dedicar ao estudo de caso, não à aprendizagem da matéria, porque eles já são especialistas, mas ao estudo do caso, à quitação das provas e etc. Outro ponto é a possibilidade de neutralidade do foro arbitral, que, em especial em litígios internacionais, onde existem duas partes de jurisdição diversa, e elas escolhem um foro de outra jurisdição para retirar de cada os riscos de litigar em um ambiente jurídico desfavorável. A celeridade do procedimento arbitral, sem dúvida, reduz os custos de transação. Desculpe. E a média de uma sentença arbitral suportada é 6, 9, 12 meses no máximo, 24 meses é exceção, e acima disso são casos extremamente complexos. É o que se tem visto ultimamente, sem contar que o tempo de espera por uma decisão definitiva gera alto custo para as partes e, segundo alguns doutrinadores, pode levar à falência ao declínio de uma empresa. E por fim, um argumento trazido por Bruce Benson, um artigo ainda não traduzido para o português, é a propensão ao cumprimento voluntário das sentenças arbitrais. O mais difícil, segundo ele, é colocar o pé na arbitragem. Depois que está lá dentro, a coisa é mais tranquila. Ele fala que na arbitragem há um compromisso de reciprocidade entre as partes que a ela ingressam. Por exemplo, na análise econômica do direito, confiança gera compromisso, e compromisso gera desenvolvimento. Isso se aplica à arbitragem. Quando eu perco, quando eu ganho, eu confio que a outra parte vai cumprir. Na outra arbitragem, se eu perder, a outra parte confia em mim, que eu vou cumprir. Isso se chama cooperação. Confiança gera cooperação gera um desenvolvimento. Um recebe mais rápido, um precisa entrar com uma execução, e ambas acabam lucrando, obtendo benefícios. Algumas conclusões. Viver em sociedade, por si só, acarreta um elevado grau de se envolver em conflitos, por óbvio. E quando no surgimento de um conflito, inicia-se uma busca por escolhas mais vantajosas para as partes, e elas serão, por óbvio, auxiliadas por seus advogados. Então a gente leva em consideração que os recursos da nossa sociedade são escassos
E nossas preferências, nossos desejos, assim como os desejos das empresas, nossos clientes, são ilimitados. Assim, na análise racional de escolhas, deveremos ponderar esses tópicos explanados, porque em cada caso a atratividade da arbitragem pode modular-se e, para tanto, buscaremos maximizar nossos benefícios e reduzir nossos custos do modo mais eficiente possível. Muito obrigado. Existe comparativo de vantagem econômica do uso da arbitragem em relação ao judiciário no Brasil? Caso não exista comparativo no Brasil, existe esta pesquisa ou estudo em outros países que usam a arbitragem há mais tempo? Entendeu a pergunta? Vamos lá, vou tentar responder. Existe sim, professor. Na verdade é um pouco delicado trabalhar com comparativo. Até porque eu tentei não comparar os dois, só analisar alguns fatores da arbitragem na pesquisa, porque justamente é complicado. Primeiro, em relação ao tempo, a arbitragem é extremamente séria, o Poder Judiciário, algumas críticas, até o professor Ivo Giglio dá um exemplo. Quando eu vou ao supermercado, eu pago por uma compra e eu quero levar a compra na hora. Então, acesso ao supermercado se tem, mas seria até um pouco complicado se eu recebesse os produtos 9 anos depois, no prazo de validade vencido. É um argumento um pouco forte, talvez um pouco delicado, que não se aplica ao Poder Judiciário, mas ele faz essa comparação. Até tem toda aquela história de, para resolver um conflito, tem que ter tempo para julgar, aquela cognição, tem que utilizar a cognição exauriente, etc. Alguns outros pontos tornam-se delicados nessa comparação. A questão que eu falei sobre a imparcialidade dos árbitros, né, que o professor Tostes fala. Há também um outro ponto que eu não falei, e por estratégia, mas é um outro ponto que no judiciário, por que os juízes são tão intocáveis? Por que o Poder Judiciário ele é independente? Por que o juiz não pode ter o salário diminuído, não pode sair da vara dele, não pode ser aposentado em casos extremos, que é uma coisa que o professor Gil fala. Porque não se quer que o efeito da decisão dele, que a decisão dele afete ele, a riqueza dele ou o poder dele. Então, e por isso eles são intocáveis, a grosso modo. Né? Então tem essa discussão. Na arbitragem é diferente, não que eles sejam imparciais, é diferente, é um sistema diferente. Os árbitros eles têm que ser imparciais e têm que cuidar com a técnica da sentença arbitral. Eles trabalham muito com norma. No momento que eles cometem um erro grosseiro, as empresas vão colocar um pé atrás, não vão nomear eles para futuras arbitragens. Eles zelam muito pelo nome deles, pela técnica que eles utilizam. Então tem sim no Brasil, mas o pessoal toma um pouco cuidado de comparar os dois, até porque seria um estudo um pouco longo. E na literatura estrangeira tem sim. Eu comecei a ler alguns artigos, mas é muito longo. Eu não domino inglês, não consigo ler um artigo de 60 páginas em inglês, demora muito. Mas tem sim, em inglês tem, principalmente na Universidade de Chicago. Só para complementar essa resposta, a professora Selma Lemes, há uns 2 anos atrás, ela fez um levantamento, um estudo, aí em termos de valores, comparando os valores despendidos numa ação judicial, no mesmo caso, numa ação judicial e num procedimento arbitral. E ela traz uma conclusão bem interessante, que no procedimento arbitral, a economia, digamos assim, né, grosso modo, a economia das partes no procedimento arbitral seria em torno de 54%, ou seja, se gastaria, bem dizer, menos da metade no procedimento arbitral do que no processo judicial. Obviamente, não considerando-se só a questão do valor pago, mas a questão dos benefícios em relação à celeridade, sigilo e outras situações que ela pontua. Vamos ver a próxima pergunta. Em Joinville, há mediadores sendo formados pelo Judiciário, são voluntários. Há interesse nesses mediadores também? A mediação pode substituir a arbitragem? Você quer responder? Porque a pergunta que foge um pouquinho da sua área. Eu posso falar no seu lugar?
É importante a gente diferenciar o Instituto da Mediação e da Arbitragem, porque são atividades totalmente diferentes. Embora sempre a gente ouça mediação e arbitragem, mas vamos considerar que a arbitragem ela é um processo adversarial e a mediação pode ser um procedimento tanto judicial quanto extrajudicial, mas são técnicas completamente diferentes. Então, sim, o Poder Judiciário tem investido e vai investir bastante ainda nessa questão da mediação, e para isso nós teremos a próxima palestra, onde nós ouviremos aí as propostas, os projetos e as bem-vindas inovações que o Poder Judiciário tem em relação a esse assunto. E a nossa última pergunta agora. No Tribunal Arbitral em Tubarão, tem um litígio no valor inicial de R$1.200.000. Isso seria uma pergunta ou apenas uma informação? Por parte de quem colocou? Então, fica aqui o registro, ou seja, um valor bem expressivo e demonstra também a questão da confiabilidade, Arthur? Muito importante, porque a parte que confia a um árbitro ou uma entidade arbitral uma questão envolvendo esse valor é porque realmente ela tem muita confiança, tanto no instituto quanto na entidade e no árbitro.